Então, eu estou deixando gravado para quem quiser assistir depois. Enfim, pode ser que eu poste lá pelo YouTube e eu mando o link para vocês, tá? Então, esse artigo tem como título a prática psicanalítica de François Doutor a partir de seus casos clínicos. Eu vou ler aqui junto com vocês e comentar o que me vier à cabeça e também o microfone está aberto para vocês, se quiserem comentar, se vocês leram, né, se quiserem trazer alguma questão, também acho que é importante para a gente fazer essa troca, certo? Só um instantinho. Só fechar aqui. Só um instante. Freud, apesar de ter argumentado que a psicanálise deveria ser ampliada ao longo dos anos, apresentava algumas dificuldades para análise com crianças. Sabemos hoje que essas dificuldades estão superadas e que a análise com crianças é possível. Melanie Klein, Anna Freud, Donald Winnicott, Maud Manoni, François Doutor demonstraram com o seu trabalho e suas teorias a importância de voltarmos nossa atenção para o trabalho psicanalítico com crianças. Cada um deles, a seu modo, construiu uma maneira de conceber a criança e, consequentemente, de analisá-la. De antemão, pessoal, uma das pessoas que não foi citada aqui, mas é porque eu entendo que até a Vanessa comentou, né? A Vanessa Solé, ela faz parte do Projeto Casa e ela comentou que tanto ela e a Leda Bernardino precisaram retirar algumas coisas porque tem um certo limite, né? O dossiê, ele está disponível, salvo engano, na revista Estilos da Clínica, que é uma revista de psicanálise da USP, né? Eu não sei se eles ainda têm, que antes quem estava na frente dessa revista era Maria Cristina Kupfer, né, uma grande analista de crianças e referência também para a psicanálise de crianças no Brasil, mas eu sei que ela saiu da USP, está ainda com o projeto dela do Lugar de Vida. O Lugar de Vida ele tem inspiração tanto na Maison Verte, que é o dispositivo clínico criado por François Doutor, e também bebe da inspiração da Escola Experimental de Bonoia, né, que foi também um dispositivo criado por Maud Manoni, tá? Então, eu não sei se ela está ainda à frente dessa revista, mas é uma revista que tem vários volumes e vocês conseguem encontrar na internet mesmo. Acho que as publicações acontecem desde 1996. Tem até mesmo um artigo da própria Maud Manoni. Eu não sei se esse artigo foi traduzido, né, e publicado na revista, ou se a Maud Manoni ela escreveu para a própria revista, né? Mas aqui, nesses autores da psicanálise de crianças, né, esses primeiros analistas de crianças, está faltando falar sobre a Sophie Morgenstern, até no texto a, a Vanessa vai citar, né, um pouco da experiência da Sophie Morgenstern, e também da Hermine von Wulfhelmut, né, que era uma analista da escola inglesa, e ela analisou o próprio sobrinho. Eu gosto de dizer que a psicanálise de crianças, ela começa também com um assassinato, né? Porque esse sobrinho da Hermine, ele mata a própria tia, porque ele descobre que o caso que ela apresentou, sendo né, um caso clínico, era o caso dele, era a história dele, era a vida dele. Isso era comum no início da psicanálise, que os analistas, então, analisassem os próprios filhos, né? A Ana Freud faz a análise dela com o próprio Freud, e a gente entende o porquê, né? Ela falaria do próprio pai, e isso não era muito bom para a época, né? Então, que a gente soubesse coisas tão íntimas assim, do Freud, da família dele. Então, ela faz essa análise do próprio sobrinho, assim como a Melanie Klein fez a análise do próprio filho. Eu não vou agora lembrar, porque como eu não tenho leitura de Klein, eu não vou lembrar o nome do caso, que é do filho dela, né? Não sei se é o caso Dick, eu não lembro agora. Adotou também, em certos momentos nos livros dela, se vocês tiverem interesse, principalmente no livro No Jogo do Desejo,
ela vai falar de algumas experiências dela como mãe, né? Então, ela está falando ali como psicanalista, como teórica, mas ela também fala como mãe. No momento em que ela tem, então, os seus netos, ela também fala desse lugar de avó, né? Então, você, no percurso teórico da doutora, você vai ver que em vários momentos da teoria dela, ela se posiciona de forma diferente a partir da psicanálise, mas e do que ela compreendia, né, como vida, enfim, mas nesses diversos lugares, né? Então, tal hora ela está falando como psicanalista, tal hora ela está falando como médica, às vezes até mesmo no livro Seminário de Psicanálise de Crianças, vocês vão ver muito ela se posicionando como médica, né? No livro Psicanálise e Pediatria, ela fala claramente aos médicos. Então, por mais que ela tivesse ali falando a partir da psicanálise, ela está falando do lugar dela de médica que bebe da psicanálise e é psicanalista. Então, vocês vão perceber essa diferença na doutor ali no Psicanálise e Pediatria, que é a primeira, a tese de doutorado dela, né? Bem freudiana, assim, ainda não com tantos contatos com Lacan, você consegue perceber isso na escrita dela. Então, eu gosto de pensar assim, né, que a psicanálise de crianças começa com o assassinato, mas que, e aí o sobrinho da Hermine von Wilhelmuth, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela, ele processou a Sociedade Psicanalítica de Viena, né, por conta dessa exposição que teve da vida dele. Então, por mais que isso tenha acontecido, e aqui vale também comentar, gosto de comentar também sobre isso, que os escritos dela, tanto quanto da Sophie Morgenstern, que foi uma das primeiras, salvo engano, a primeira, eu acho que não é a primeira psicanalista de crianças da França. Tem uma antes dela, que foi paciente do Freud, salvo engano. Mas eu posso confirmar isso e dizer para vocês depois. Que é Eugênie, começa com Eugênie, o nome dela, não vou agora relembrar o sobrenome. Mas, enfim, ela teve uma grande importância no sentido da psicanálise de crianças na França, antes da Françoise Doutor, até porque a Sophie Morgenstern foi supervisora da Doutor, e no momento em que os nazistas entram, né, na França, ela comete suicídio. E a própria Doutor tinha tentado, conversado com ela para que ela não fizesse isso, enfim, para ajudá-la, né, porque ela, enfim, estava com medo daquela situação de guerra e a Doutor, por ser da burguesia parisiense, tinha esse certo respaldo, né? Ela conseguiria esconder a Sophie lá na casa dela. Mas a Sophie não aceitou naquela situação e cometeu suicídio, né, nesse momento. E são duas analistas que escreveram, né, sobre, assim, estava no primórdio da psicanálise de crianças, elas escreveram sobre, mas os escritos delas se perdem, elas não são comentadas. Se a própria doutor, que a gente conhece, Oroto, não é comentada, imagina essas duas, né? E eu fico pensando que esse escondimento, esse apagamento da Hermine von Helmut quanto da Sophie Morgenstern é por conta desses escândalos, né? Que, bom, é escandaloso que uma analista de crianças médica ela venha a cometer suicídio, né? Como assim que um analista, um psicanalista comete suicídio? Bom, né? A sua posição de sujeito ali era o que fazia sentido para ela, a gente não está justificando o suicídio aqui. Mas eu também fico pensando nisso, né? Por que que, então, os escritos dela são apagados, os escritos dela são perdidos? É claro que a fama, a gente pode colocar isso entre aspas, né? O conhecimento de quem era François Doutor foi algo que se estendeu por toda a França e por outros lugares do mundo. Então, tem até um artigo em francês que fala assim, né? Será que a aprendiz é maior do que sua mestre, né? Será que François Doutor seria maior do que a Sophie Morgenstern? E acho que não se trata disso, de ser maior ou menor, né? A Doutor talvez tenha tido mais tempo, escreveu mais também, né?
gosto também de lembrar, nos meus grupos de estudo, que tem o caso da Sophie Morgenstern, que se chama Um Caso de Mutismo Psicogênico. Ele está descrito, né, e traduzido, que tem pouquíssimas coisas. Talvez esse seja o único texto da Sophie Morgenstern que está traduzido para o português. E ele está no livro do Násio, salvo engano, é o Silêncio na Psicanálise. Acho que talvez seja lá. Ou então é no livro que ele faz uma introdução a Klein, Doutor e outros analistas. Eu posso procurar isso também para vocês e postar no grupo, né? Tanto o PDF dos dois livros, porque tem disponível na internet esses dois PDFs. E acho que vale a leitura para a gente ter esse conhecimento maior sobre o início da psicanálise de crianças, a gente conhecer mais que, bom, existe alguém além da Klein, existe alguém além do Winnicott, existe alguém além da Doutor, né? E da Moody Manunin, que acho que é nessas a menos conhecida, né? Então, vocês podem encontrar esse caso lá e vocês não estranhem ao ler esse caso, porque a Sophie Morgenstern ela estava capinando ali, sabe? Ela estava abrindo o mato para a galera passar. Ela estava ali tentando fazer algo, acreditando primeiramente na psicanálise e acreditando que era possível fazer algo em relação às crianças que ela recebia. Então, vocês vão estranhar que ela tenta dar chocolate para a criança que tinha um mutismo, né? O nome do caso é até assim, é um caso de mutismo psicogênico, algo nesse sentido. E ela tenta dar chocolate, ela tenta coibir ali a criança para que a criança fale, né? E ela não consegue. Não conseguindo, ela continua tentando. Para a gente, assim, nossa, seria dar chocolate para a criança falar, essa é a posição de um analista, a gente precisa sempre lembrar que ela estava começando, é a primeira analista de crianças na França, né? E aí, nesse mutismo da criança, sem dizer palavra nenhuma, ela começa, então, a desenhar. E ela desenvolve o que é chamado de curas analíticas através do desenho. A Doutor bebe muito disso da Sophie Morgenstern, e vocês vão ver em vários dos livros da Doutor essa preferência que ela tem pelo desenho, né? Não a interpretação do desenho, como a gente vai ver mais aí para o lado dos kleinianos, mas a importância que a criança, que a Doutor dava a essa produção da criança, né? Seja no desenho, seja na massinha de modelar, e outros recursos que podem ser terapêuticos, ou, na verdade, eles devem, não sei se os recursos devem ser terapêuticos, eles devem possibilitar a projeção da criança. Fiquei pensando aqui agora, né, que quando a gente tem recursos na clínica, pelo menos para a psicanálise, né, e para o que eu entendo de psicanálise, eu posso estar totalmente errado, enfim, vocês pesquisem sobre, estudem sobre, para a gente criar algo juntos, né? E eu fiquei pensando assim, que quando a gente tem algo muito com sentido, né, esse brinquedo ele é terapêutico na clínica, eu não sei se a criança consegue, de fato, projetar outros sentidos sobre aquele objeto, se ele é tão classificado assim para ter um sentido. Bom, isso é um controle de ar-condicionado. Não sei se uma criança conseguiria... Bom, a criança, sim, consegue brincar com qualquer coisa que seja, né? Mas isso tem uma função. E eu faço a aposta na clínica do arcaico, né? Então, assim, bom, se a gente puder ter nos nossos espaços clínicos algo que possibilite a exploração do arcaico, onde isso para ser quebrado, vai me dar um prejuízo aqui para a clínica que não é nem minha. Então, bom, por que que esse aqui não serviria como uma projeção desse arcaico, né? Então, a projeção do arcaico na criança deve possibilitar que ela quebre, que ela destrua, que ela recrie, que ela monte, né? Assim, e quando a gente tem brinquedos muito determinados em suas funções, eu fico me questionando, né, se isso não seria um certo até impedimento da criança para essa projeção, né? É o que eu sinto,
E eu posso estar totalmente enganado, né? Eu asseguro vocês de que eu estou pensando e falando aqui com vocês. Ah, pronto, Gabriel está dizendo aqui. Eu uso sucata, tampinhas. Que mais arcaico, né? Sucata, tampinhas. Às vezes eu fico pensando, né, assim, eu tenho pensado esses últimos tempos a respeito de mudar de clínica. Estou falando aqui para vocês, né? Porque eu não sei se, assim, a clínica aqui é incrível, é um espaço do qual eu me formei e tinha, né, uma das professoras da faculdade, ela é coordenadora desse instituto, mas é um instituto de psicoterapia. Então é muito clássico nesse sentido, né? Poltronas e uma cadeira, o divã é pequenininho. E aí eu estava lendo o livro O Psicodrama Psicanalítico e duas palavras me incomodaram muito nesse livro, que ele fala que o divã deve facilitar o sonho e o delírio. Eu fiquei assim, poxa, não dá para sonhar e delirar sentado, né? Então, eu estou tendo dificuldades em relação a isso, né? E acho que muita gente também tem dificuldades porque a gente não sai da clínica já com as nossas salas, né? Com a nossa clínica do nosso jeito. A gente faz isso, a gente vai construindo e tal. Então, eu acho que hoje, frente às necessidades, às minhas, talvez, eu não consigo ver esse espaço como um espaço de criação e exploração do arcaico. É muito bacana, né? Pelo menos nos centros assim, né? Assim, Fortaleza é difícil ter locais assim, mas é muito bacana quando a gente consegue ter uma casa, sabe? Assim, do qual na sessão a criança pode sair e tem um quintal e ela pode pegar na terra e ela pode, sabe, tem árvore e no meio da sessão ela come um fruto da árvore do teu quintal. Nossa, isso é incrível, né? Para uma analista de crianças, isso é a Rosa Mariotto, ela atende e acho que é numa casa, né? E ela fala disso que embaixo dessa de onde ela atende é o ateliê da filha dela. E as crianças, os pacientes dela, querem ir lá no ateliê, porque fica aquela coisa, sabe? Aquela coisa de casa de bruxa, né? Aquela coisa do qual você fica assim, uma exploração do que é arcaico, mas ao mesmo tempo do que é criativo e é novo. Então, é bacana, né? Quando a gente tem esse espaço assim. E eu fico me questionando se as clínicas de psicologia elas estão preparadas para isso. Porque nos tons nude e pastel, que na maioria das vezes compõem as nossas clínicas, não sei se cabe o risco de uma criança. O risco nesse sentido do ela pegar o giz, ela pegar o lápis e ela riscar a tua parede. Porque a sala nem tua é. E você vai precisar se responsabilizar por isso depois, né? Então, eu não sei se a gente consegue ficar também à vontade para deixar com que a criança fique à vontade quando o espaço não é nosso. Ou então quando o espaço não tem espaço para essa exploração, como o Gabriel aqui estava falando, né? Do uso da sucata, do uso do lixo, sabe, para criar alguma coisa. A gente sai da clínica com essa sensação de que precisa ter inúmeros recursos, inúmeros brinquedos, quando na verdade é aquilo, a criança consegue brincar com um controle como esse, mas contanto que ele possa ser quebrável. Brinquedo que não se quebra, que não pode ser quebrado, não serve para ser brinquedo. Brinquedo é para quebrar, para construir, para tirar o parafuso, ver o que é que que tem dentro, né? Não sei se vocês eram assim na infância, mas eu tinha aquela coisa de desparafusar os meus brinquedos e ver o que é que tinha dentro. As bonecas que eu encontrava, eu tirava lá a calça para ver se tinha pintinho ou se não tinha, né? Eu ficava nessa coisa. Então, assim, talvez fosse uma questão minha, sim, mas os brinquedos estavam ali. Eu podia quebrá-los, eles eram meu, era minha sucata. Eu tinha uma sucata para chamar de minha. Então, acho que. Não sei nem por que eu estou falando disso, mas vamos voltar aqui para o texto. Eu estava falando disso por conta que a doutor dá uma grande importância para o desenho, né, para a massinha de modelar, para as produções da criança, e ela deixa um pouco de lado esses brinquedos, né, que hoje em dia a gente tem muito comum na clínica,
E até eu recordo que na clínica escola que eu atendia, tinha uma parede cheia de nichos, né? Com brinquedos, vários e vários brinquedos que eu nunca vi na vida, que eu não sabia nem brincar com aquelas coisas, nesse sentido de não saber as regras, né? Esses brinquedos, na maioria das vezes, tem regras. E aquela ruma, como a gente chama aqui no Ceará, né? Aquele montante de brinquedos, aquela ruma de brinquedo, mais atrapalhava as sessões do que ajudava, né? Era realmente difícil ter tantos brinquedos assim naquela sala, e a criança ficava também com essa sensação de, poxa, eu não tenho esses brinquedos em casa, né? Eu não tenho essas coisas todas em casa, e eu preciso aqui falar e brincar e ver todos os brinquedos possíveis. Era realmente uma dificuldade. A Elisete diz assim: essa liberdade é muito importante para a criança, para a criança, né? Isso é muito pertinente, sim. E aí eu acho que a gente precisa se questionar, né? Se os nossos espaços têm espaço para a liberdade da criança, que aí eu não sei se sempre tem, sabe? Eu fico realmente na dúvida, assim. Eu tenho muito receio em relação ao espaço que eu estou, em relação às crianças, né? Eu sei que o atendimento com crianças e tem sido um receio meu e, né, eu tenho levado isso para minha própria análise, tenho levado também para a supervisão dos meus medos em relação ao atendimento de crianças, mas, de fato, o espaço em que eu estou, ele é muito pequenininho, muito bonito, mas muito pequeno. E aí eu tenho receio da criança se machucar, tem uma mesa de vidro, não é um espaço feito para crianças. Mas eu também não sei se as nossas clínicas precisam ser, de fato, espaços feitos para crianças, nesse sentido de, nossa, ser uma Disneylândia. Não. Uma casa de bruxa serviria muito, muito bem, sabe? Uma casa assim, arcaica nesse sentido, né? O Gabriel está dizendo assim: eu trabalho em uma instituição que no corredor dá acesso às salas, tem estantes com dezenas de brinquedos. Sim, realmente atrapalha. É difícil, gente, porque não sei vocês, mas assim, quando eu era criança, às vezes passava na nossa escola o vendedor com alguns brinquedos. E, nossa, a gente queria muito dinheiro para comprar aqueles brinquedos que eles passavam na escola vendendo. Né? E eram jogos educativos, não sei o quê, a gente não tinha dinheiro para aquilo. E às vezes a gente realmente vai atender crianças nessas condições mais difíceis, de não ter massinha de modelar em casa. Não tem dinheiro para isso. Então, não sei se é a minha criança magoada por não ter aqueles brinquedos, mas clinicamente eu senti uma dificuldade de atender naquela sala específica pela quantidade grande de brinquedos. Tá? Vamos voltar para o texto. Segundo o Bernardino, que é a Leda, inclusive, gente, a Leda, ela tem, salvo engano, preciso atualizar, preciso perguntar, na verdade, de novo a ela, mas acho que ela tem dois grupos de estudo. E a Leda Bernardino é um dos maiores nomes da psicanálise de crianças do Brasil. Se vocês não conhecem, procurem conhecer, procurem os artigos dela. Ela tem esses dois grupos de estudo pelo lugar de vida. E, bom, depois da pandemia, a gente teve certa facilidade, né, de ter esses analistas se colocando mesmo na rede, porque antes você precisava ir para São Paulo para participar de um grupo com ela, né? Bom, a gente pode participar de um grupo com ela na nossa casa. E vale muito, né? Participar, eu consegui participar por pouco tempo, porque era pela manhã. E aí eu tive uma outra atividade, não consegui dar continuidade, mas pretendo logo, logo voltar porque um grupo com a Leda é incrível. Assim, se você atende crianças até maiores, assim, para adolescentes, a Leda é um porto seguro para a gente beber da teoria. Então, segundo Bernardino, a análise com crianças necessita de uma teorização própria, pois a demanda, a transferência e o fim da análise vão ser permeados pelas vicissitudes de um sujeito ainda em constituição. Outra questão particular da análise de crianças trata-se de que, além do desejo da criança, há o desejo dos pais, desejo que os próprios não conhecem, mas que se faz presente no processo de análise. Vai estar em jogo, a Leda diz, lidar com a presença desses pais que, mesmo não entrando fisicamente na sessão do filho,
continuam se manifestando, seja nos atrasos para trazer o filho à sessão, ou mesmo nas faltas que o fazem ter, seja nos diversos trâmites que impõem ao pagamento e até na interrupção abrupta do tratamento do filho, né? Então, esses pais, eles se fazem presentes na análise da criança, às vezes eles interrompem mesmo, no sentido de abrir a porta, de entrar, de serem intromissivos. Isso até pode ser uma questão, né? Aparecer ali uma questão para o tratamento da própria criança. Então, a gente vai precisar lidar com eles. Uma vez eu abri uma caixinha de perguntas e a colega colocou assim, né? Tenho medo da análise de crianças porque eu tenho medo dos pais, né? E ficou aquela coisa para mim, né? Medo dos pais, mas que pais são esses que você está falando? Os seus pais, os pais da criança? E, de fato, quando a gente vai para a análise de crianças, a gente precisa ter falado por muito tempo dos nossos pais na nossa análise, da nossa infância na nossa análise, do nosso infantil na nossa análise, né? Então, a doutora dizia que, bom, isso era a concepção dela, no começando na análise de crianças, ela dizia assim, que aqueles que querem ser analistas de crianças deveriam ter sido por muito tempo analistas de adultos e ter feito também por muito tempo um processo de análise. Só depois atender crianças. Essa é uma lógica que ela pensa a partir do seguinte, né? Sabendo que, em certo momento, ela até diz que a criança sofre do inconsciente dos pais. Sabendo disso, a doutora dá muita importância, e talvez seja uma das primeiras analistas a dar importância à família no processo terapêutico, psicoterápico e psicanalítico da criança, é quem dá essa importância para a família, de pensar que o familiar pode adoecer, o ambiente familiar pode adoecer e tem relação com o sintoma da criança, quando é na criança, o sintoma, né? Tem relação com o seu ser parental, com a sua família, com a sua transgeracionalidade, ou o sintoma vem da criança, dela em si, enquanto sujeito, enquanto pessoa, enquanto um ser vivo, enquanto alguém que está inserido numa família, numa cultura, numa sociedade e produz sintoma assim como deseja, né? Então, são duas coisas diferentes, né? A Rosa disse uma coisa no seminário, a Rosa Mariotto, Rosa Marinho. Ela disse uma coisa no seminário, que ela deu agora aqui em Fortaleza, que eu achei interessante. Ela disse que sempre, diante da figura dos pais, nós estaremos como filhos. Sempre. Quando, então, os pais chegam para a análise da criança, até nas primeiras entrevistas, por mais que nós estejamos ali enquanto psicólogos, psicólogas, psicanalistas, a gente também está enquanto filho. Esse, esse, esse grande lugar que eles ocupam, né, que é o lugar dos pais, e isso pode mexer com a gente. Se a gente, então, não falou sobre os nossos pais, sobre esses pais internos que a gente ainda tem, na nossa análise, fica difícil chegar até mesmo à sessão com a criança, porque a gente não consegue passar dos pais. Às vezes eles são limitantes, né? Teve um atendimento que eu estava fazendo com uma criança e certa vez a gente no elevador vindo para cá, eu tinha ido buscar ele lá embaixo e a mãe veio junto. E aí eu nunca tinha prestado atenção que ele tinha prestado atenção na tatuagem que eu tenho no pescoço, né? E aí no elevador ele falou: "Olha, mãe, a tatuagem que ele tem". E eu, sabe, fui pego de surpresa assim, mãos ao alto, fiquei com aquela sensação, né? E praticamente assim no elevador. E a mãe dele pegou no meu pescoço, disse algo a respeito da minha tatuagem, e muitas vezes eu fiquei pensando em não fazer uma tatuagem porque eu atenderia pais e seus filhos, né? Então, como seria um analista de crianças que têm tatuagem? No dia que eu fui fazer a tatuagem, não era para fazer no pescoço.
E aí, enfim, sei que acabou sendo no pescoço. Nossa, né? Eu nem queria a tal da tatuagem e acabei botando uma no pescoço. Mas naquele momento era como se uma mãe falasse para mim, assim, né? Uma certa recriminação ali por conta da tatuagem, né? Ela falou muita coisa, mas eu me senti enquanto filho naquele lugar, né? De uma mãe que questionava. E se eu não tivesse já falado muito sobre a minha própria mãe, sobre o meu próprio pai, né? E essa relação na minha própria análise, talvez aquilo fosse um certo impedimento para o tratamento daquela criança. E talvez ele marcasse ali a minha diferença e a minha coragem, né? Que ele também estava marcando a dele. Era também a dele, né? Uma tatuagem impressa nesse ambiente familiar de que eu existo, eu estou aqui. Eu não sou um produto, eu estou fazendo também uma marca, uma diferença. Eu me faço ver aqui. Bom, a criança foi trazida, né, para a sessão de terapia e ela estava marcando, sim, a diferença dela, né? Mas para mim foi importante poder ter falado antes. Então a doutora ela diz isso, né? Atendam muito adultos, porque esses adultos vão chegar na clínica de crianças. Vocês precisam conhecer o infantil no adulto. Vocês precisam entender como o infantil se manifesta no adulto, que vai se manifestar na criança, mas ainda está presente no adulto, né? É do infantil que o adulto fala quando ele deita no divã, quando ele sonha e quando ele delira, né? Então, é importante a gente ter tido também um processo grande, né? Bom, de anos de análise, né? De ter deitado no divã, de ter realmente provado da força de catapulta, né? Que nos coloca para cima, que nos coloca para o desejo que o divã tem. Quem não experimentou disso, não sei como consegue atender, né? Quem não experimentou do que uma psicanálise é capaz, não sei como consegue atender. Faz no máximo um aconselhamento psicológico com seus pacientes, né? Faz o que o Lacan chama de ortopedia do ego. Eu tenho me questionado muito, muito sobre isso, né? Será que o que eu faço com os meus pacientes é ortopedia do ego? É uma coisa, sim, é de fato. Ouvir alguém é muito importante, mas uma psicanálise é de um outro lugar. E porque eu sei desse outro lugar, eu me importo com isso, né? Bom, eu preciso, de fato. Ato falho. Não, nem percebi. Dei um ato falho e nem percebi o que era. Tá? Se vocês perceberam, vai passar. Então, continuando aqui. Ah, vai estar em jogo o que a Leda diz, né? Vai estar em jogo lidar com a presença desses pais que, mesmo não entrando fisicamente na sessão do filho, continuam se manifestando, seja nos atrasos para trazer o filho à sessão, ou mesmo nas faltas que os fazem ter, seja nos diversos trâmites que impõem o pagamento e até na interrupção abrupta do tratamento do filho. Isso aqui me fez pensar também num caso que eu estou atendendo. Foi bom ler com vocês aqui, que me fez pensar agora. A análise com crianças difere da análise com adultos também pelo método empregado. No atendimento psicanalítico à criança, a associação livre não é possível. Sendo assim, é utilizado o método do brinquedo, criado por Melanie Klein, da conversação e do desenho. Frente a essas diferenciações, fica evidente a necessidade de uma teorização própria sobre a análise de crianças. Alguns analistas faziam, então, a questão sobre se haveria, de fato, a necessidade de uma psicanálise de crianças. Porque se o problema delas são seus pais, por que não fazer uma psicanálise de família? O que vocês acham disso? É necessário, de fato, então? Se o problema das crianças são seus pais, é necessário, de fato, uma psicanálise de crianças? O que vocês acham? Talvez seja interessante explicitar o que é chamado de conversação. Eu vou falar, Gabriel. Dá tempo, eu vou falar. O que vocês acham? É necessário ou não é necessário uma psicanálise? Luiz, Oi, Débora. boa noite.
Essa coisa de, né, se é necessário ou se não é necessário, é uma coisa que eu me pergunto bastante, né? Porque você falando aí de ortopedia do ego, e geralmente quando as crianças chegam, né, a demanda dos pais ou da escola é de uma ortopedia mesmo, conserta, né, o que não está funcionando. Isso. Eu atuo em ambulatório público. E aí eu fico me questionando muito isso, a questão de análise mesmo, assim, né? Por que que eu me autorizei a atender crianças? Porque para mim é uma coisa que eu fico todos os dias assim, meu Deus, né? Como que é isso? E aí a pergunta que fica para mim nesses atendimentos, né, é justamente assim, é, tá, se o que está acontecendo, né, com a criança ali, esse incômodo dos pais, ou seja o sintoma, é algo familiar, né? Se isso é algo familiar, então o que o que da criança eu, eu, eu devo trabalhar, assim? Porque muitas vezes eu pergunto para a criança, né? O que que você sabe por que que você veio? Você sabe por que que você está vindo para cá? E aí a criança teve uma menina que ela falou pra mim assim, por causa da minha agitação. E aí eu vou falando, mas assim, mas essa agitação, ela fala disso, quer dizer, ela fala desse sintoma, mas aparentemente para ela não está fazendo a mínima diferença. A queixa da professora, a preocupação da mãe, assim, até agora eu não vi uma diferença. Então eu fico assim, tá, e agora? Sabe assim, o que que eu faço? O que que eu faço? Porque parece haver um problema, mas até que ponto, de fato, que eu posso transformar isso, de repente, se é que eu posso, né? Transformar isso numa via para se trabalhar com a criança, Uhum. né? Então então eu acho assim, tá, eu acho que é válido ter uma análise da criança, porque eu aposto que em algum momento alguma coisa vai surgir dali, né? Então, assim, se é um sintoma familiar e esse sintoma exprime o que é. Está falhando, Débora. A gente não está conseguindo te ouvir. Deixa eu ver se ela volta, pessoal. Essa volta continuar. Exprime. Para voltar. A internet aqui tá. Não, assim, que a questão que fica, né, assim, que eu acho que é válido é tentar. A internet está meio. Eu vou mandar escrito, depois, Mas a gente está te ouvindo agora. tá? Ah, então, eu acho que é isso, né? A análise da criança é válida a partir do momento de que, apesar da família trazer uma demanda, como é que está esse sintoma para a criança? Ou se existe uma outra coisa, né? Por que que a criança tá por que que a criança, né? Por que que o sujeito está tentando com essa questão através desse sintoma, Uhum. né? Que acaba, digamos assim, atrapalhando de fato, né? Às vezes uma questão de aprendizagem, às vezes é uma questão de laço social, uma dificuldade no laço, de fazer amigos, ou de lidar com alguma questão, ou de se separar da mãe. Então, assim, realmente, né, aqui ela está respondendo isso, apesar dela não demandar uma solução. Acho que mais ou menos isso, assim, que me veio. Eu vou dar só a palavra para o Ferdinando e a gente junta. Oi, Ferdinando, diga. Eu acho que o que a Débora falou aí é exatamente o ponto fundamental
da história, né? Realmente, a criança, quando chega na clínica, na maioria das vezes, ela não chega porque ela quis, ela chega porque foi indicação da escola, do psiquiatra, do neuropedagogo, dos pais, do vizinho, do Google, sei lá, por qualquer coisa. Mas o ponto mais legal disso tudo é que daí na clínica a gente vai escutar ela. Independente do que ela trouxe, a gente vai escutar o sofrimento dela e muitas vezes nós vamos dar voz a esse que chega como autistinha, o TDAHzinho, o todinho, o sei lá o que for, e vamos ter a condição de poder dizer para ele, olha, não, né? Não é bem isso que você é, apesar de estarem te diagnosticando desse jeito, etc. Veja bem que você está jogando com concentração, veja bem que você está fazendo algumas coisas. Ainda que a gente não fale diretamente desse jeito, ele pelo menos começa a ver que aonde ele tem voz, aquele comportamento, por exemplo, que faz ele. A gente está recebendo muito TOD agora, né? O transtorno opositor desafiador, que se transforma na criança odiada da escola. E de Sim. repente, na clínica, ele percebe que ele é uma criança que é amada, que ele tem carinho, que dá atenção para ele, que ele consegue jogar, que ele não levou bronca durante 45 minutos de sessão, e isso faz com que ele tenha uma outra visão. Então, de alguma forma, é muito interessante, por isso é fundamental se escutar a criança, porém, já advertido por todos, né? O Winnicott foi sócio do doutor Melanie Klein. Quem você for, escuta a criança, mas de tempos em tempos, a cada 2, 3, 4 sessões, traga a família, dê voz para a família. E muitas vezes, além de dar voz para a família, a gente ainda tem que fazer uma microsessão ou uma sessão com a família, que é a hora que a mãe, que o pai vão desabafar, vão dizer tudo que estão sentindo, como está difícil, como a vida é complicada, como não sei o quê. Às vezes até mesmo dizendo que talvez nem o filho estavam desejando naquele momento e tem uma culpa absurda ali por estar passando por essa situação. Então, é por esse lado. Apesar da gente se sentir que quando chega na clínica a demanda é do outro, mas o sofrimento é da criança, porque nós, como adultos, quando chegamos na clínica por uma conta de uma briga ou de um final de relacionamento, a gente chega por conta do outro, né? A gente entra porque está sofrendo que o outro nos deixou, a gente chega que fez uma besteira com o outro e o outro foi embora, mas no final das contas a gente está indo tratar o nosso sintoma. É por aí que eu acho, e queria dar essa contribuição. Obrigado. Uhum. Uhum. É, é, o que vocês colocaram realmente é importante, né? E os analistas falavam assim: se então o problema da criança é a sua família, que não tenha psicanálise de crianças. Só que no momento em que a gente está dizendo não tenha psicanálise de crianças, a gente está tirando da criança uma possibilidade de fala, uma possibilidade de ser ouvida. Então, bom, é sempre os adultos que estão em jogo, é sempre os adultos que são ouvidos. A psicanálise de crianças dá voz à criança, dá voz e dá a possibilidade também de que um outro, né, que não seja um familiar, escute, um adulto, escute, pare para escutar uma criança que às vezes não fala. Uma colega até perguntava assim: como é então conduzir um tratamento com uma criança que não fala? Esteja presente, esteja lá. Não fale, talvez. Não sei. Há casos em que a doutor conduziu o tratamento em silêncio, como aconteceu com a Sophie Morgenstern. Como a criança não falava, ela desenhava junto com a criança, né? Mas é fato que o que nós fazemos é dar esse lugar de sujeito à criança. Você tem fala, você tem desejo, você tem uma família, você tem um nome. No momento em que a criança chega nas nossas salas, né, nos nossos consultórios, e a gente pergunta o nome e sobrenome, a doutora até algumas crianças chamavam ela de memé, né, que é madame, senhora, é um pronome respeitoso lá na França. E ela respondia às crianças que a chamavam assim também de senhor. Uma criança ali de 5 anos chamando ela de senhora, ela, vamos, senhor. Tá aqui. Ninguém é maior do que ninguém por conta de estatura, né? Uma coisa muito, assim, que me abriu os olhos agora, que me estourou assim, né? Explodiu a cabeça.
quando eu li o Nasio, no livro Meu Corpo e Suas Imagens, ele dizendo algo que a doutor diz, ou então é ele quem diz, mas achei é algo nesse sentido, é ele ou a doutor, que nós temos a mesma pele que tínhamos dentro do útero. A pele só envelheceu, mas é o mesmo órgão. Nós somos os mesmos de quando estávamos lá dentro. Então, o tempo não existe, no fim das contas, né? Então, uma criança, ela então, está num nível de desenvolvimento da vida, mas a gente já passou por aquilo. A nossa pele já sentiu aquilo que ela está sentindo, né? Claro que são corpos diferentes, são sujeitos diferentes, mas, acima de tudo, a importância da psicanálise de crianças, e não a psicanálise de família, é dar à criança a possibilidade de ser ouvida, de que ela possa vir falar desse sintoma que é dela, frente ao seu entorno, frente à sua sociedade, ela produz esse sintoma, ou esse sintoma que vem projetado sobre ela, que acontece nela e que diz respeito aos seus outros, né? Então, bom, em alguns casos, de fato, a gente vai precisar trabalhar com a família, como no caso de uma criança que eu não atendi essa criança, foram só sessões iniciais, gosto sempre de lembrar, porque foi uma posição de sujeito que aquela menina de 5 anos teve, que eu nunca vi um adulto ter, de tão verdadeiro que foi a coisa. Depois de algumas sessões com a mãe, sessões iniciais, eu chamo a criança a primeira vez, falo quem eu sou, o que faz um psicólogo, né, que trabalha com quem está sofrendo, se ela está com alguma dificuldade, a mãe trazia umas dificuldades que ela estava passando em um determinado espaço, né? E a criança parece não se dar conta. Parece que ela não, é como a Débora falava, assim, para ela estava tudo bem, né? Eu até perguntei, você está sofrendo com o que está acontecendo? Não, estou de boa. Aqui nessa mesa, desenhando aqui, estou de boa. E desenhando o nome da mãe inúmeras vezes no papel. Era demais, assim, sabe? Eu te amo, eu te amo. Talvez até para se convencer de que amava, assim, sabe? Era uma sensação muito forte, assim. E, e aí eu falando para ela, né, que, bom, a gente está aqui para trabalhar com quem sofre, com quem está com a dificuldade na vida, e tentando dar a ela entender esse lugar, né, do psicólogo e também esse incômodo que estava acontecendo na família. E aí eu, em certo momento, perguntei para ela, bom, então, sabendo o que é que faz um psicólogo, que eu não sou seu tio, não sou seu familiar, sou aqui, né, um profissional, tô trabalhando, porque a doutora dizia isso, que a gente tem que deixar muito claro para a criança que a gente não está lá por amor a ela, a gente não está porque nós somos os salvadores da infância, né? Nossa, que vai salvar as crianças dos seus pais maléficos. Não, gente, os pais estão em sofrimento. Não se trata disso, né? A gente não está lá para fazer a criança ser o que o médico espera, no sentido desenvolvimentista, né? Das etapas do desenvolvimento, se a criança está ok, vamos então consertá-la para que ela fique ok para o médico pediatra dar o ok dela. Vamos consertar essa criança porque a escola está dizendo que só recebe ela depois de um diagnóstico. Quando a criança chega, na maioria das vezes na nossa sala, eu já trabalhei em escola, às vezes eu escutava as professoras comentando assim, tem um autista que vai para a tua sala. Ele tem nome? Ou eu posso chamar ele de autista? É isso que consta no registro dele, autista, ou ele tem um nome e sobrenome? Porque isso é muita coisa, né? E, bom, por que então as crianças precisam ser conhecidas pelo seu diagnóstico? A gente não é conhecido pelas nossas estruturas. Ô neurótico, vem cá, né? Ô obsessiva, histérica, larga teu pai em pedacinho, vem cá para a gente ter... Não, gente, nós temos um nome, nós temos um sobrenome, temos uma história. Por que a criança não tem, então, dignidade para isso? Para ser chamada pelo nome, antes do seu diagnóstico, antes da sua estrutura, né? Então, e a menina chega, depois que eu disse isso, eu falei, né, para ela, quem que você acha, então, que precisa de um psicólogo? Minha mãe. Foi de uma clareza que eu nunca vi um ser humano falar tão verdade quanto aquilo. E eu nem pensei.
Clinicamente, eu achava que ela precisava mesmo, porque realmente era uma dificuldade social ali que estava ficando cada vez mais grave. Mas ela me diz, a doutora é muito sábia quando diz assim, as crianças me ensinaram tudo. Não foram os livros de psicanálise. Não foram os superegos dos analistas ortodoxos que me ensinaram sobre psicanálise, foram as crianças. Elas me ensinaram sobre psicanálise. E é a partir desse ensino, dessa transmissão psicanalítica que as crianças fazem, é que a doutora faz o fazer dela enquanto analista. E ali eu vi isso claramente, assim, aqui na minha frente, sentado nessa cadeira. Minha mãe, de uma liberdade, de um entendimento de 5 anos que eu nunca vi um adulto ter. E eu estou dizendo para vocês que, como clínica, eu não tinha percebido que, de fato, era a mãe que precisava. Converso com a mãe na outra sessão, nunca mais ela volta. Nunca mais. Porque ela não conseguia sustentar. E, bom, a filha estava fazendo sintoma, né? Daquilo que era da mãe. Quantas crianças a gente vai precisar dizer descanse, né? Você não precisa salvar o papai, nem a mamãe. Eles precisam cuidar deles mesmos, eles precisam, né? Frente à vida, fazer algo por si. E quantas crianças passam a vida inteira tentando salvar os próprios pais? Acho muito, muito, muito bacana quando a doutora diz que existem crianças que não descansam. São crianças que talvez hoje seriam diagnosticadas com TOD, crianças insuportáveis. Que o pior erro que a gente teria em fazer seria terapeutizar essas crianças. Porque esse sintoma de ser insuportável, de não conseguir parar, de não conseguir desligar, de não conseguir respeitar, de bater, de morder, a doutora diz que existem crianças que são o eletrochoque do pobre. Se a criança não eletrocutar a mãe ou o pai, um deles entra em depressão. Muito bacana. Tive recentemente um caso nesse sentido. Perguntei para um dos pais: você já passou por uma depressão? Sim. Claramente a criança, então, está nesse sentido, lutando para que o pai ou a mãe não caia, não entre em depressão de novo. Porque uma criança dentro de casa que chora, que incomoda, que bate, que deixa os pais em movimento, eles não têm tempo de ficarem naquele lugar sem movimento. Uma criança que incomoda, movimenta. E aí terapeutiza, não sei se essa palavra existe, mas, né, muda essa criança para você ver como o pai e a mãe não caem. Ah, salvo engano, tá, gente? A Clarice Lispector dizia que a gente não sabe qual é o defeito, é mais ou menos assim, eu posso estar parafraseando aqui. A gente não sabe qual é o defeito que sustenta o edifício inteiro. E às vezes consertar uma criança vai derrubar o edifício inteiro. Atender o desejo dos pais de que a criança entre na caixa de uma criança perfeita, que seja nota 10, vai derrubar o edifício inteiro. Então a gente precisa ter cuidado nesse sentido. Nós não existimos para tornar a criança o que o pediatra quer, o que os pais querem, o que a escola quer. Nós existimos para fazer com que a criança seja o que ela é, um sujeito, acima de tudo. É isso que a doutora vai militar do começo ao fim. A causa das crianças é essa. Resumindo, quer um resumo do livro da causa das crianças? É isso. Eu li mais de 300 páginas, resumindo, é isso. Para tornar a criança o que ela é. Acabou a história. Acabou, doutor, pode enterrar, sigamos. Se a gente aprender isso, precisa mais de nada. Então, continuando aqui, voltando para o texto, a Leida e a Vanessa vão dizer, né, que é necessário, frente às diferenciações, uma teorização própria sobre a análise de crianças. E no presente trabalho, focamos nossa atenção sobre a teoria de François Doutor. No campo da psicanálise, a teoria construída por Doutor e a prática por ela realizada se firmaram como uma obra revolucionária para a sociedade.
Fora do campo da teoria, ela é uma exploradora, descobrindo a infância como os outros descobrem um continente. Isso aqui é Claude Ramos, uma francesa que está falando. Sua teoria oferece um novo lugar às crianças, um lugar próprio, é disso que a gente está falando. Ouvindo as crianças em lugar de falar delas, em seu lugar. François Doutor faz uma ruptura e um escândalo, porque sim, é um escândalo dar voz à criança. A doutora ela é acusada, foi muito tempo acusada. No livro A Desrazão Pura tem justamente também uma acusação contra a doutor. O livro A Desrazão Pura é um livro todo só contra a doutor, tá? Que é do mesmo escritor do livro O Livro Negro da Psicanálise. Ele se aproveita da fama dos outros para fazer algo aí, porque não tem coragem de fazer algo por si só. E aí ele vai falar mal da doutor. E uma das coisas que ele fala mal, ele também saiu num meio de comunicação francês, mas recentemente, assim, acho que antes da pandemia, acho que 2018, né? Falando o quanto que a doutor, ela criou uma certa geração, há uma geração na França conhecida como geração doutor, que são as crianças tirânicas, que hoje em dia são adultos, são aí caminhando para a velhice, né? Mas o que a doutor faz não é dar voz e dar lugar a uma criança tirânica, no sentido de que os pais precisam fazer a minha vontade. Não se trata disso. Quantas vezes a doutora vai justamente dizer que o pai e a mãe têm que fechar o quarto e botar a criança para fora. Aqui é pai e mãe, seu quarto é lá. Por mais que você queira dormir com a gente, por mais que seja a coisa mais deliciosa dormir com pai e mãe, um salve para o Édipo, o seu lugar é lá fora. Aqui ficam os adultos. Uma criança tirana, né? Ficaria ali. Bom, eu mando e vocês obedecem. E a gente tem visto a criança tirana hoje. Hoje, sem nem conhecerem as teorias da doutora, a gente tem visto essa criança tirana, que manda e os pais obedecem. E quantas vezes os pais chegam na clínica pedindo ajuda a gente para eles serem pais, para eles conseguirem assumir esse lugar, que eles não conseguiram ainda nem deixarem de ser filhos. Estão assumindo o lugar de irmão do filho. E o filho lá fazendo sintoma, pedindo que o pai seja pai. Ah, eu tenho que ser amigo do meu filho. Tem não, você tem que ser pai. Na paternidade, cabe a amizade. Você não pode achar que você é amigo do seu filho. Nem colega de classe, nem irmão dele. Você é pai, é um outro lugar. Cabe a amizade, cabe o carinho, cabe tudo isso. Mas é um outro lugar, é uma outra coisa. Tá? Então, o atendimento psicanalítico iniciado por François Doutor, na década de 30, foi a primeira possibilidade de tratamento analítico na França com crianças ditas anormais, que apresentavam distúrbios nervosos ou de caráter. Doutor, juntamente com Sophie Morgenstern, foram, nessa época, as duas únicas analistas de criança na França a mostrar interesse e competência, não só interesse, face aos problemas da infância. É isso que a Manoni escreve aqui. Em sua prática, o doutor trata a criança como uma pessoa autônoma e responsável. Orienta-se através da interrogação face ao desejo da criança e permanece atenta às diferentes posições da criança, nos momentos de tensão conflitivas em que ela se encontra. Diante de toda a contribuição de François Doutor ao campo da psicanálise de crianças, tivemos como objetivo nesse trabalho compreender os pressupostos básicos da teoria da Doutor, caracterizar, segundo ela, as intervenções do psicanalista na análise de crianças e exemplificar o método de Doutor através do recorte das principais intervenções realizadas no caso Dominique e no caso Bernadette. Salvo engano, o caso da Bernadette, salvo engano não, de fato. O caso Bernadette está também descrito no livro No Jogo do Desejo. Eu vou encaminhar esse PDF para vocês. É um livro que não tem mais para vender, mas na estante virtual vocês
consegue encontrar ele. Faz tempo que eu não procuro, porque eu tenho esse livro, mas na estante virtual vocês conseguem encontrar. Eu tenho um PDF e mando para vocês, tá? Se a editora Zahar quiser republicar esse livro, a gente vai achar bem interessante. Então, tem lá, e a partir desse caso clínico que a doutor vai criar a boneca Flor. Eu tenho uma boneca Flor aqui, deixa eu ir pegar ali ela para vocês verem, só um instante. Iniciar vídeo, pronto. Tá aqui uma boneca Flor.